Que barato. E nós estamos realizando pela primeira vez no Brasil o Circuito Nacional de Bumerangues em 5 etapas. Nós realizamos a primeira no Parque do Povo em janeiro, a segunda Rio de Janeiro no Museu Aeronáutico, Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Agora nós estamos indo para São Carlos, é um campeonato indoor fechado, onde nós utilizamos bumerangues como esse aqui, ó, bem levinho. O limite no campeonato outdoor é 20 metros de distância e no indoor são só 8 metros, tá? Depois nós vamos a São Carlos. E ele sempre retorna, o objetivo é que ele volte. Nós temos, por exemplo, a modalidade de fast catch, pegada rápida. Tá. Então tem que ficar no centro da raia, os juízes ficam na linha de 20 metros, o bumerangue tem que ir a 20 metros, voltar. Eu posso até me deslocar do centro para pegá-lo, mas eu tenho que voltar no centro para arremessar. Tá. Então ganha quem conseguir fazer 5 arremessos no menor tempo possível. Tá. Aí nós temos ao contrário disso, são 5 minutos, que é o enduro, que aí a gente depende de muita resistência física e muita destreza com o bumerangue também, porque o ideal é fazer com que ele vá e volte o maior número de vezes possível. Então nós temos lá 5 minutos para poder fazer, arremessar. Jogar e pegar. Quantas vezes você conseguir, quem arremessar mais ganha. Isso. Aí nós temos o alce. E quantas vezes a pessoa consegue em 5 minutos? Aqui no Brasil foram 57 pegadas com esse indoor. 57? 57. Não, em 3 minutos. Em 3 minutos? 3 minutos, indoor. Só que nessa modalidade ele está indo a 8 metros. Mas indoor. Outdoor. Indoor você não tem vento, nenhuma interferência, você não tem que ler vento nem nada. Outdoor você tem que ler. Tem, e é muito complicado. Tem que ver se está o isso. vento a favor, vento contra. É muito mais difícil jogar fora de casa do que dentro de casa. Muito, mas em qualquer lugar tem vento. Em qualquer lugar tem mesmo vento. Indoor? Indoor mesmo também? Até aqui dentro nós temos aí o ar-condicionado que acaba... Dá pra perceber, sim. Dá pra perceber. A hora que você jogou, dá a hora pra que perceber. ele passa ali, Mas dá uma caída. qual a vantagem de jogar indoor? Por que joga indoor? Por que não é uma coisa só para fazer fora? Porque, por exemplo, na Europa tem o inverno. Então o pessoal acaba fazendo o campeonato indoor. Competição indoor. Aqui não tem motivo da gente fazer isso. Tem sim, para poder divulgar mais, porque as pessoas ficam próximas as pessoas que estão jogando, você está vendo muito próximo. Mas essa ideia, por exemplo, acontecer. de fazer no Parque do Povo, como a gente fez, não é a melhor coisa do mundo? Maravilhoso. Você tá ao ar livre, né? É mais gostoso, né? A gente fez, eu falo a gente, Parque do Povo, porque eu sou uma das pessoas que administra, votada pela comunidade. A gente tem uma das conselheiras do Parque do Povo. Todos os parques aqui em São Paulo, eu não sei como é que funciona nos outros lugares do país, mas em São Paulo os parques têm isso, a administração pública mais a população administram em conjunto os parques. E aí nesse Parque do Povo eu sou uma das conselheiras porque eu moro ao lado do Parque do Povo. E o Magrão veio fazer essa competição, nós autorizamos devidamente, eu fui lá, fiz um escrutínio da vida do Magrão para saber se ela era uma pessoa. Se ele era um cara sério. Mas como eu já tinha entrevistado ele aqui no 2 na Bola com o Silvio Luiz, a gente falou, faz tempo. Imediatamente pode estar liberado. Pode liberar o Magrão, né? Não, mas é uma competição que atraiu muita gente, é uma coisa que é maravilhosa essa junção de fazer o bumerangue no Parque do Povo, a gente tá atraindo muita gente. Aliás, outro dia eu estava lá passeando, fazendo minha caminhada matutina e vocês estavam lá fazendo uma coisa estranhíssima, uma medição. Você vai contar um segredo, né? Uma medição? Pode contar, conta, Magrão. Era um treco estranhíssimo. Eu tava lá andando, daí eu fiz assim, ninguém olhou pra mim e estavam lá com umas máquinas medindo não sei o quê. Medindo o quê, Magrão? Então, nós estamos agora voltados aí para mostrar um pouco de como é que se pratica o esporte e quais as melhores condições que nós temos que ter físicas para poder praticar o esporte. Nós vamos fazendo uma avaliação física e, assim, toda a técnica, mostrando qual que é o músculo que se movimenta mais. Não pode praticar sentada? Eu gostaria de praticar isso sentada, não tem graça. Bárbara, deixa de ser comodista. Não é pode? legal estar de pé para poder ser, né? Não, mas eu queria praticar bumerangue sentada. Dá para jogar em qualquer lugar. Hoje em dia dá. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a jogar, foi interessante. Então, eu queria saber isso. Essa era a minha pergunta, Magrão. Você chegou. Entendi. Como você se transforma num atleta de bumerangue? Porque, claro, você começa a brincar, tudo bem. Acho que todo mundo já brincou, né, Maurício? Sim. Você já brincou com bumerangue? Já. Todo mundo já brincou com bumerangue. Mas até aí, você virar um atleta, né, é uma diferença, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu era gerente de vendas numa concessionária Fiat em São José dos Campos. Tudo a ver, né, com bumerangue. Tudo a ver. E eu voava de planador lá. Sempre gostei de aviãozinho, de aeromodelo, e voava de planador, não. Tinha um instrutor lá, um amigo nosso,
no CVV, Clube de Voa Vela, e eu comecei a voar lá. E voltando para São Paulo, acabei meu contrato na Fiat, voltei para São Paulo, vim gerenciar uma caderneta de poupança aqui, a Delfim, que deu fim. E um dia da semana, eu tinha lá um tempo que eu ia para o Parque de Ibirapuera treinar uma cachorra. E eu vi uma garota jogando o tal do bumerangue. Achei fantástico, é muito legal quando você vê alguém jogar pela primeira vez. Que funciona, né? Que funciona, Porque eu, quando jogava bumerangue, ele ia cair no chão lá e você tinha que buscar o bumerangue. Mas eu nunca Hoje em dia tinha ele tido- funciona, né? Nunca tinha tido nem oportunidade de ver um bumerangue ver. na frente. Aí vi a menina jogando, escuta, posso experimentar? Olha, você joga assim. E eu mandei bala, bumerangue tuf no chão e quebrou. E a cara de pau. Quebrou E o agora, bumerangue como é que faz? da menina. Foi, chamava Joana Dark, chamava ou chama-se, espero que chame-se. E aí ela falou, olha, nós contamos lá uma história de amizade lá, ela era paraquedista, eu também saltei de paraquedas. E aí em São Paulo eu comecei a voar de asa com o Marco Antônio, que era um amigo nosso de Santos, e aí começamos a ligar as amizades. E ela ganhou esse bumerangue de um médico de São Sebastião, que era professor do Renato, que era o namorado dela. E o Dr. Palhu, que fazia bumerangue desde a década de 30. Ele jogava só. bumerangue quando o aeroporto de Congonhas tinha um voo por dia. Então ele começava a jogar, tem que descer avião, então sai da pista porque vai descer avião. Enfim, conheci o Dr. Palhuc. O Dr. Palhuc era um apaixonado por aeromodelo, por arremesso de faca, arco e flecha. Eu acabei herdando todas essas loucuras dele. Mas tá? ninguém era atleta nesse momento. Não existia nada de bumerangue no Brasil. Absolutamente nada de bumerangue. Aham. Tinha uma empresa em Curitiba que fazia alguns bumerangues terríveis e vendiam. Enfim, foi o que eu tive contato, porque eu saí procurando para comprar para devolver para a menina. Comecei a fazer, a Delfim fechou, fiquei desempregado, comecei a vender numa feira de artesanato no Anhembi. Olha só. Conheci o Dr. Palhuc, ele me recebeu assim como um filho e tinha a ideia de fundar um clube. Em 83 eu fundei o Bumerangue Clube do Brasil. Que legal. E de 1980 até 1991, eu fui todos os finais de semana no Parque de Ibirapuera ensinar as pessoas a jogarem bumerangue. Que barato. Aí nós fizemos a primeira feira do Hobby Lazer em 85. Lá eu fiz 100 bumerangues. Falei, vou vender 100 bumerangues, que loucura, né? Nós vendemos no primeiro dia. Aí eu saí correndo para casa fazer mais bumerangue, levava os bumerangues sem pintura para Sem feira. problema, não preocupa. Só porque- shapeado. O pessoal queria comprar, que cor que você quer? Vermelho, amarelo. Aí pintava na hora. Foi engraçado, Barato. porque todo mundo ficava abanando o bumerangue na Personalizava, feira. né, o porque bumerangue. A tinta não secava, não conhecia nada de tinta, né? Ah, Colocava é? tinta, enfim. E a coisa evoluiu. Nós montamos a primeira empresa de bumerangue, que é a Flexivolt. Depois passou para Magrif, porque os nomes não... E aí criou-se a Barradara. A Barradara hoje é a primeira e a maior empresa de bumerangue fabricada Agora, do Brasil. E você, como fabricante, claro, você tem todo o interesse de fazer o seu comercial. Esse aparelhinho é muito caro, Magrão? É, É o justamente. esporte mais barato do mundo. Lá Com vem. R$15 você compra um bumerangue. Com pro- R$10. mas bacana. Não, tudo bem, pra brincar, mas eu quero saber um bumerangue bacana pra eu competir. Porque eu quero competir, vou virar atleta de bumerangue. E aí? Esse bumerangue aqui é um bumerangue que... Quem fez esse primeiro bumerangue ambidestro foi o Eric Darnell. Nós hoje fabricamos esse bumerangue aqui no Brasil com o nome dele. Tá. Mas assim, você fala que sou fabricante, mas antes de ser fabricante, eu sou esportista. Fui o primeiro brasileiro a participar de um campeonato internacional que foi nos Estados Unidos. Fui para lá, inclusive na Bandeirantes, eu dei uma entrevista, eu não me recordo agora, inclusive está no YouTube essa entrevista. Eu peguei um bumerangue que eu só tinha conhecimento por revistas que eu recebia. Levei um bumerangue de 8 milímetros, deste tamanho, e falei na entrevista, olha, esse aqui é um bumerangue MTA, é de permanência no ar. Uma loucura, porque nunca funcionava. Se jogar, parecia um pau no chão. Tá? A partir do momento que eu fui para os Estados Unidos em 90, eu trouxe para cá o que existe hoje no Brasil. A gente acabou trazendo na mala esses bumerangues diferentes e acabei distribuindo para as pessoas, para quê? Para fazer o esporte crescer. Legal.